posso simplesmente escrever que existe uma cota de 100 e uma cota de 200. Isso não muda nada a vida da sociedade. Agora, muito importante, a composição, a proporção de mando da sociedade é em cima dessas cotas. Então, o sócio que tem a maior parte das cotas, ele acaba tendo um poder de decisão maior. Tudo bem? Agora, cuidado, hein? É em cima das cotas que foram redigidas no contrato social. Não importa se de fato esse sócio colocou ou não na sociedade essa quantia. Tudo bem? Um outro tema importantíssimo de limitada é a respeito da responsabilidade. Olha só, cada sócio responde por integralizar a cota que subscreveu. Opa, vamos fazer uma tradução simultânea? Não estranhe, no seu televisor não é uma tecla SAP, mas você precisa dominar essa linguagem. Cada sócio tem que colocar na sociedade o que se comprometeu. Então, subscrever é a mesma coisa que se comprometer. E integralizar, a mesma coisa que disponibilizar. Agora ficou fácil, não é? Cada sócio tem que integralizar, colocar, a cota que subscreveu, que se comprometeu. Portanto, se o sócio A disse que colocaria 100, ele tem que colocar 100. E a sociedade pode cobrar dele essa quantia. Tudo bem? Agora tem um problema. Segundo o artigo 1052 do Código Civil, os sócios são solidariamente responsáveis pelo que falta a ser integralizado. Espera aí. Sabe o que isso quer dizer? Que se um dos sócios não integralizar aquilo que se comprometeu, não é apenas ele que corre o risco. Todos os sócios podem ser atingidos patrimonialmente. Entendeu? Aí você me pergunta, mas Beth, a responsabilidade não era limitada? Então, continua sendo. Só que ela não é limitada à minha cota. Ela é limitada pelo capital social. Por isso que a regra diz que cada sócio responde pela integralização da cota que subscreveu e todos respondem solidariamente pelo que falta a ser integralizado. Você que é sócio minoritário, você que o seu pai é sócio minoritário, ou pior, você que é sócio do seu cunhado. Estatisticamente, a maior desgraceira na família é ser sócio de cunhado. Olha a desgraça. O seu cunhado deveria ter integralizado 100 mil. Não integralizou. Sabe quem vai se lascar? Entendeu, né? Você, claro. Você e o seu cunhado, que vão ter que ser responsáveis solidariamente até o valor do capital social. Preste atenção, portanto, nessa informação que está no contrato. Tudo bem? Agora, um outro item importante para a nossa prova. Um item, aliás, que tem caído no Brasil inteiro. Pergunta é a seguinte: nós temos 2 sócios, 3 sócios, ótimo. Pergunta é, se um sócio quiser ceder suas cotas a outro, ceder sua parte da sociedade a outro, pode? Então, não tratar desse tema, a cessão entre sócios é livre. Entendeu? Veja, o sócio minoritário pode ceder para um outro sócio e não precisa notificar ninguém. Entendeu? A cessão entre sócios é livre. Agora, e se eu, como sócia, quiser ceder minhas cotas para um terceiro, para um estranho da sociedade? Posso? Também posso. Só que cuidado, quando eu quero ceder as minhas cotas para terceiro, isso só é possível se não houver a oposição de sócios que representem pelo menos 1/4 do capital social. Ou seja, para que você possa se opor à venda de cotas de um sócio para terceiro, você precisa ter mais
de 25% do capital social. Se você tiver 25% apenas, você não consegue impedir que um sócio venda suas cotas para terceiro. Tudo bem? Mas não se esqueça, tudo isso só é verdade se o contrato social for omisso, porque ele poderia ter tratado de uma forma diferente sobre esses temas. Tudo bem? Agora, mais um detalhe importante. Quando eu redijo o meu contrato social, então você já entendeu como eu obtenho o valor do capital social, você já entendeu as consequências desse capital social sobre a responsabilidade, mas a pergunta é a seguinte: será que eu posso aumentar esse capital social? Por quê? Talvez porque, durante a vida da sociedade, o empreendimento foi se tornando muito próspero. Talvez porque eu precise de financiamentos, capital de giro, e o banco já deixou claro que com esse capital social ele não pode me emprestar. Eu posso aumentar o meu capital social desde que eu altere o contrato e providencie a averbação dessa informação na junta comercial. Claro, na junta comercial se nós estivermos falando de uma sociedade empresarial. Porque quando eu digo sociedade limitada, a sociedade limitada ela pode ser empresarial ou não. Se ela não for empresarial, eu teria que fazer tanto o registro como as averbações no cartório de registro civil de pessoas jurídicas. Se for uma sociedade empresarial, o registro deve acontecer na junta comercial. Tudo bem? Então, cuidado, hein? Limitada, eu não posso previamente dizer que é empresarial. Depende. Depende do objeto, depende de onde é registrada. Junta comercial, eu sei que é empresarial. Cartório de registro civil de pessoas jurídicas, eu sei que é uma sociedade não empresarial. Ou seja, uma sociedade simples. É isso mesmo. O nome que a gente dá para a sociedade que não é empresarial é sociedade simples. Então, voltando à história do aumento do capital social, tudo bem se eu averbar na junta comercial, no órgão competente, e claro, se antes disso eu alterei o contrato social. Agora, se eu quiser reduzir o meu capital social? Por que eu reduziria o capital social? Pois então, o artigo 1082 do Código Civil diz que eu posso reduzir o capital, por exemplo, porque existiram perdas irreparáveis. Você sabe que em todo o Brasil já aconteceu uma série de alagamentos, não é mesmo? Imagina que eu tivesse um armazém, o meu parque industrial, por exemplo, na região Nordeste, onde várias cidades aí foram alagadas. Veja só, isso pode ser, para mim, empresa, uma perda irreparável. Tudo bem? Então, olha, perda irreparável é algum prejuízo, seja pela crise econômica, seja por qualquer evento, além da minha atividade, algum evento externo, que possa fazer com que, de fato, o nosso lastro tenha diminuído. Eu também posso reduzir o capital social se esse capital se tornou excessivo para o nosso objeto, para o nosso ramo de atividade. Tudo bem? Então, eu posso reduzir em virtude de perdas irreparáveis ou porque o objeto social, ele não precisa de tanto capital social. Agora tem um problema. Você concorda que se eu reduzir o capital social, esse capital social era o lastro da sociedade, no momento que eu reduzo, eu atinjo credores? Claro, porque alguns credores, especialmente os quirografários, aqueles que não têm nenhuma garantia, eles se fiam no balanço da empresa, eles se fiam no capital que foi informado. É por isso que a lei diz que quando eu quiser reduzir o capital social, eu preciso da concordância dos credores quirografários. Entendeu, então? Para aumentar o capital social, só precisei alterar o contrato e averbar no órgão competente.
para reduzir o capital social.